Vamos remir o tempo porque os dias são maus, né? Os dias são maus. Mas graças ao Senhor pela sua palavra. Aleluia, amém. A palavra do Senhor nos alimenta, nos fortalece. E a palavra do Senhor nos limpa também, né? Então, conforme nós vamos ver hoje, né? Essa sexta bem-aventurança, essa quinta bem-aventurança, né? Amém. Que está no versículo 8 do capítulo 5 de Mateus, que fala assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E quando eu comecei a meditar nesse versículo, irmãos, a primeira coisa que me veio na mente foi: que tremendo é esse versículo. Amém. Porque ele fala que os limpos de coração verão a Deus. Quando a gente lê de forma rápida assim, a gente passa batido, né? Passa bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus. A gente, quando começa a meditar, a gente vê a profundidade disso, irmãos. Do que significa ver a Deus. Eu comecei a meditar nisso. E fui ganhando muito do Senhor, né? Mas como nós temos um tempo limitado aqui, eu tive que cortar um monte de coisa. Tive que cortar muita coisa. Senão seriam 3 reuniões para a gente falar só desse versículo. De tanta riqueza que tem, irmãos. Tanta riqueza que tem. De tanto que a gente pode aprender com um versículo da palavra. Então é tremendo essa questão que o Senhor nos fala, né? Que nós veremos a Deus. Nós quem? Os limpos de coração. E por que é tremendo? Enquanto os irmãos oravam, me veio algo aqui, né? E eu separei aqui para ler para os irmãos. E eu separei 3 versículos que falam que ninguém jamais viu a Deus. Quando Moisés pediu para ver a Deus, o que o Senhor respondeu, né? Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então ninguém jamais viu a Deus, né? E João Batista, quando vem na sua pregação, já no Novo Testamento, né? Ele fala que ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seu seio, esse o revelou. Mas a Deus mesmo, ninguém nunca viu. E o apóstolo João fala na sua epístola, né, 1 João, fala que ninguém jamais viu a Deus. Então ninguém jamais viu a Deus. Ninguém pode ver a Deus e viver. Aí vem o Senhor, na sua bem-aventurança, no seu sermão do monte, e fala: bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. É tremendo, irmão. Ele não vai morrer. Isso é tremendo demais. Então nós vamos tentar trazer alguma luz, né, sobre essa passagem, para que nós possamos ser edificados, né? Do que significa, primeiramente, o coração, do que significa o ser limpo e do que significa o ver a Deus, né? Eu vou tentar dar uma corridinha porque tem muita coisa aqui para a gente ver, né? Muita riqueza, né? Então, assim, o ser humano ele sempre quis ver a Deus, né? Desde a antiguidade, a ânsia do ser humano, a vontade do ser humano é ver a Deus. Mas como nós já lemos, né? Ninguém jamais viu a Deus, né? E o Senhor nos fala que se tivermos limpos de coração, nós veremos a Deus. E o interessante é que essas bem-aventuranças, elas foram dispostas aqui, não de forma aleatória, como eu já falei, né, nas outras oportunidades, mas é como uma escada, irmãos, que a gente vai subindo. E o irmão faz uma figura interessante, né, irmão Martin Lloyd Jones. Ele tem um livro sobre o Sermão do Monte, e ele faz 2 comparações, né, que eu queria trazer para os irmãos aqui, que eu achei bastante interessantes. É como se as 3 primeiras bem-aventuranças nós estivéssemos subindo o monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. E essas 3 primeiras bem-aventuranças, nós estamos subindo o monte. Elas falam da nossa necessidade. Sermos pobres em espírito, chorarmos em virtude do pecado e sermos mansos, sermos submissos.
Quando nós reconhecemos essa nossa necessidade, do que nós precisamos? De sermos salvos. De fome e sede da justiça. Essa justiça que foi imputada em nós e tem que ser infundida também em nós. Então parece que essa bem-aventurança da fome e sede de justiça é o topo do monte. Nós subimos essas 3 bem-aventuranças e chegamos lá em cima, é a fome e sede de justiça. Quando o Senhor, Ele nos farta. Bem-aventurado esses, por quê? Porque serão fartos. Serão satisfeitos. E aí nós começamos a descer um monte. As próximas 3 bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, como nós já vimos. Bem-aventurados os limpos de coração. E bem-aventurados os pacificadores. Então, essa subida é a nossa necessidade. E quando nós somos satisfeitos pela palavra, pela salvação que vem do Senhor, aí nós podemos manifestar o Senhor em nós. Que é o quê? Sermos misericordiosos, sermos limpos de coração e sermos pacificadores. Uma outra figura que ele nos traz, que essa segunda que é bem interessante também, é que cada bem-aventurança corresponde a outra. Nessa subida, cada uma dessas bem-aventuranças corresponde às bem-aventuranças da descida. Ninguém pode chegar a ser misericordioso se primeiro não reconhecer a sua pobreza de espírito. Ninguém pode chegar a ter misericórdia do outro se primeiramente não reconhecer que ele depende de Deus, que ele é pobre em espírito. Então a bem-aventurança do ser misericordioso corresponde à bem-aventurança do pobre em espírito. Só pode ser misericordioso quem reconhece a sua mazela, né? E a necessidade de Deus. Como também só pode ter o coração limpo, bem-aventurados limpos, aqueles que choram pelo pecado. Se você não chora pelo mal que o pecado faz, pelo pecado que habita em nós não podemos ser limpos de coração. Só pode chegar a ser limpo de coração quem primeiramente chora pelo pecado. Igualmente, só pode chegar a ser pacificador aquele que é manso. Ninguém que não seja manso, irmãos, pode chegar a ser um pacificador. Só o manso, aquele que se submete, aquele que é ensinável, aquele que quer aprender do Senhor, somente esse pode chegar a ser um pacificador. Então, a gente, estudando as bem-aventuranças, a gente reconhece essa disposição que foi feita pelo Espírito. Não é algo que foi jogado, mas é algo que se corresponde. Tanto na subida, quanto na descida dessas bem-aventuranças. E qual é o resultado disso tudo? Seria a última bem-aventurança. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. O resultado disso tudo, irmãos, é ser perseguido. E só pode chegar a ser perseguido aquele que caminhou por todas essas bem-aventuranças. Porque a palavra fala o quê? Aquele que quer viver piamente no Senhor padecerá perseguição. E quem é que vive piamente no Senhor? Quem vive as bem-aventuranças. Desde a primeira até a última. Então isso para mim foi bastante interessante. Com relação a essa disposição que o Espírito trouxe nas bem-aventuranças, né? Não é algo aleatório, né? Então, prosseguindo nessa bem-aventurança dos limpos de coração, porque esses verão a Deus, eu queria primeiramente ver com os irmãos o que é o coração, né? O que seria o coração? Porque o Evangelho do Senhor, ele primeiramente está preocupado com o quê? Com o nosso exterior? Não, ele está preocupado com o nosso interior, com o nosso coração, com aquilo que emana do interior do homem. O Senhor não está preocupado primeiramente com o exterior, com os nossos atos, com as nossas ações. Primeiramente, Ele quer mudar o nosso coração para, a partir daí, nós podemos expressar o Senhor. E isso é uma coisa que não acontecia com os fariseus, né? Os fariseus, eles primeiramente se preocupavam com a aparência externa, com o ser visto pelos homens. Essa era a preocupação deles, o ser visto.
aquilo que ele fazia, aquilo que ele praticava, era glória para ele externamente. Mas o Senhor fala o quê? Que o interior dele estava como um sepulcro caiado. Por fora, tudo bonitinho, né? Mas por dentro, tinha morte. Não tinham transformado o Senhor. Então o Evangelho, ele se preocupa primeiramente com o nosso interior, com o nosso coração. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 fala: ainda que distribuísse toda a minha fartura, toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, se não tivesse amor, nada disso adiantaria, irmãos. Amém. Ou seja, a obra externa, sem uma transformação interna, o Senhor não está interessado. Não está interessado. O que o Senhor fala? Aqui em Mateus capítulo 5. Quando fores levar sua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta e vai primeiramente e reconcilia com teu irmão. Reconciliou com teu irmão? Vem e oferece a sua oferta. Porque o Senhor não recebe uma oferta externa, simplesmente, se você internamente não tem as suas questões, os seus pecados resolvidos, tanto com o próximo quanto com o Senhor. O Senhor não vai receber essa oferta externa. Então o Senhor primeiramente ele vê o coração, né? Assim como nós aprendemos lá da escolha de Davi para ser ungido rei, né? Chegou lá o profeta Samuel, viu lá aqueles irmãos lá de Davi, tudo bonito, tudo formoso, tudo grande, né? Sarado. E ele pensou, não, esse aí agora esse vai ser o escolhido do Senhor. E o que o Senhor fala para Samuel? Samuel, eu não vejo como vê o homem. Porque o homem vê o quê? Vê a aparência, o homem vê o exterior. Mas eu olho para o coração. E aí quem foi escolhido? O menor de todos, né? Aquele que não tinha força. Porque o Senhor olhava para o coração de Davi, que era um coração segundo o coração de Deus, né? Então, o que é o coração? O que a Bíblia nos ensina que é o coração? O coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. É a fonte onde brota tudo o que daí se segue. O coração, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia inclui mente, inclui vontade e inclui emoção. Isso é o coração. Então essa palavra considera o homem em sua totalidade. Naquilo que ele pensa, naquilo que ele tem vontade e nas suas emoções. Quando a Bíblia fala de coração, fala da totalidade do ser humano. Da totalidade do seu interior. Então o Evangelho, ele começa primeiramente pelo coração. A gente vê muitos irmãos pecarem nesse quesito, né? Com relação a impor regras para os irmãos. Agora o irmão faz parte dessa denominação, então tem que se vestir dessa maneira, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Regras externas. E não buscam uma transformação interior do coração. Então a gente vê muitos irmãos seguindo regras exteriores, se igualando aos fariseus do Antigo Testamento, que só se preocupavam com o exterior, e muitos irmãos sendo enganados, buscando ter uma aparência. Vou dar o exemplo da roupa, né? Vestir uma roupa até aqui, usar um saião até lá embaixo, querendo dizer que com isso a roupa santifica o homem e a roupa não santifica ninguém. Não que o Senhor não esteja preocupado com o exterior, com a vestimenta, não é isso. Mas isso não vem em primeiro lugar para o Senhor. Para o Senhor, em primeiro lugar, vem o quê? Vem o coração. Para daí sim, o Senhor buscar em nós um testemunho exterior. Mas se não vier uma transformação interior primeiro, o Senhor reputa isso como nada. Para o Senhor isso é madeira, palha e feno. Simplesmente obra humana, né? Então o coração é isso, irmãos. É a totalidade do ser humano. As suas emoções, os seus pensamentos e a sua vontade. E eu queria trazer um segundo aspecto do coração do ser humano, irmãos. Se o coração do homem é a sede das suas emoções, da sua vontade e dos seus pensamentos, a palavra nos ensina uma segunda coisa com relação ao coração. A palavra nos ensina o quê? O Senhor, em Mateus capítulo 5, fala o quê? Capítulo 15. Do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios,
prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19. Então a palavra nos mostra que o coração é o manancial de todas as nossas dificuldades. E o que essa bem-aventurança nos fala? Feliz, extremamente feliz é quem? O limpo de coração. Mas a palavra nos ensina que a malignidade, o mal, procede também da onde? Do coração. Do coração. Então nós temos um problema em nossas mãos. Todos aqui querem ver a Deus, né? Com certeza. Para vermos a Deus, irmãos, precisamos de ter coração limpo. Porque só os de coração limpo podem ver a Deus. Mas o coração, sendo a sede da totalidade do ser humano, ele é intrinsecamente mal em virtude da queda do homem. Do coração do homem não surge nada de bom, segundo a palavra. Procede todo pecado, todo furto, toda inveja, todo homicídio, procede de onde? Do coração do homem. E o Senhor nos chama a ter um coração limpo. E agora? O que nós podemos fazer? Vamos prosseguir. O homem, na sua naturalidade, na sua mentalidade, o homem comum, o gentil, aquele que está afastado do Senhor, ele vendo a mazela do ser humano, ele tenta resolver essa mazela na sociedade, de várias formas. Uma das formas que o homem tentou buscar ali uma melhoria na sociedade, porque o homem intrinsecamente é mau, foi através da educação. E alguém falou hoje sobre isso, né? A gente estava conversando sobre educação, né? Por quê? Porque o homem tenta melhorar a sua natureza através da educação. Se o homem for educado, se o homem for ensinado, se o homem exercer a sua inteligência, o homem vai melhorar. E essa foi a busca do homem no século, da Idade Média para cá. Século XVII, século XVI, século XVIII, foi o quê? A busca de conhecimento. E foi nesse período que surgiram as faculdades, que surgiram as escolas. Porque até então, as crianças eram ensinadas por quem? Pelos pais em casa. Não existia essa questão de escola. Teu filho ir todo dia para a escola, fazer uma faculdade, fazer o segundo grau, o científico, o ginasial. Não existia isso. Mas o homem, buscando uma melhoria através da sua própria força, começou a trazer isso para a sociedade, a educação. O irmão C.S. Lewis, vendo isso, né, o que ele fala, né? Ele fala que a educação sem valores, por mais útil que seja, parece suficiente para tornar o homem um demônio mais inteligente. Simplesmente para isso. Torna o homem um demônio mais inteligente. E ele tem outra colocação, irmãos, que os irmãos vão se surpreender, eu acho, né? Ele fala o seguinte: a Europa, por um século, ensinou por um século que o que o homem mais necessitava era de educação, o século XIX. Esse foi o século XIX. A Europa trouxe educação para toda a sua população, porque ela achava que através da população ia melhorar a sociedade. Oi? Através da educação ia melhorar a sociedade. Esse foi o século XIX. 1800 e pouco, o século XIX. E qual foi o resultado disso? Século XX. O século XX mostrou à humanidade que a civilização mais educada, mais sofisticada, causou as duas guerras mundiais. Mais cruéis, as guerras mundiais mais cruéis da história da humanidade. Homens educados, mas perversos. Foi o século em que o homem mais matou, irmãos. As duas guerras mundiais. E quem fez isso? Homens educados. Homens sofisticados. E o que isso nos mostra? Que o homem por si mesmo não pode mudar o seu coração. Somente Deus, irmãos, pode limpar o nosso coração. Amém. Somente Ele, irmão. Educação não vai limpar o nosso coração. Professor não vai limpar o nosso coração. Guru não vai limpar o nosso coração. Coach não vai limpar o nosso coração, não vai melhorar a nossa vida.
Psicólogo não vai melhorar o nosso coração. Terapia não vai melhorar o nosso coração. Só quem pode limpar o nosso coração, irmãos? O Senhor e a sua palavra. Amém. Somente Ele tem a capacidade, tem o poder de limpar o coração do homem. O homem por si mesmo, ele não consegue. Mas os limpos de coração verão a Deus. Então essa deve ser a nossa busca, irmãos. Ter um coração limpo, ter um coração purificado. Para que um dia, irmãos, nós vejamos a Deus. Amém. Isso é que nós devemos perseguir. Mas de forma sábia, né, irmão? Orou por sabedoria. De forma sábia. Como? Buscando o Senhor na palavra. Sigmund Freud, né? O pai da psicanálise. Todo mundo já escutou falar. Ele, os seus seguidores, eles falam o quê? Que a maldade do homem não está no seu interior, não está em si mesmo. No desenvolvimento da sua teoria, ele chegou à conclusão de que o homem em si mesmo não é mau. O que torna o homem mau? É o meio ambiente que ele vive. É o ambiente que ele vive que torna o homem mau. Então, se nós mudarmos o ambiente, se nós mudarmos a cultura, o homem não vai ser mau, o homem vai ser bom. E isso é o que ele trouxe. E isso se proliferou, irmãos. Se proliferou nas sociedades. Então, o que nós vemos hoje? Quando alguém é preso, os presos, né? Os presidiários, né? A gente vê o quê? Muita gente defendendo eles, por quê? Falam que ele é fruto do meio. Não é culpa dele, ele é bonzinho. Foi a sociedade que tornou ele mau. O ladrão não é culpado, não, irmão. Se a gente tirar ele de lá e der uma educação, botar um ambiente bom para ele, ele vai se tornar uma pessoa boa. Não é isso que a gente vê nos jornais? Não é isso que a gente vê muita gente falando? Defendendo os ladrões, os assassinos, os homicidas? Eles são assim porque não deram oportunidade. Não deram oportunidade para ele. Então ele buscou esse caminho, porque não teve oportunidade. Ele é bonzinho. Irmãos, a palavra fala totalmente o contrário. O que fala em Mateus capítulo 15? O Senhor nos ensinando? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração do homem. Se fosse assim, irmãos, como essas teorias falam, como é que Adão pôde cair? Onde é que Adão estava? Adão estava no paraíso. O ambiente dele é totalmente propício para ele não pecar. Não tinha nada de ruim, não tinha ninguém fazendo mal. Mas ele ali, naquele jardim do Éden, que era o lugar que o Senhor criou, Não faltava nada. faltava nada. Ali mesmo, ele caiu. Para a gente ver que o coração do homem, como fala em Jeremias, né? O coração é o mais enganoso de todas as coisas. E desesperadamente corrupto, desesperadamente perverso. Então, o ambiente dele é totalmente propício para ele não cair, né? Mas Só se ele é a mulher dele, mas ninguém. Não tinha nada de errado né, lá. então nós vemos o que, irmãos? Que o mal não está nas estruturas, não está no ambiente, no meio ambiente. Mas o mal está onde? No coração do homem. Está dentro do homem. Então, por isso, nós não podemos ver a Deus. Por que nós não podemos ver a Deus? Porque os nossos pecados fazem separação. Não é isso que fala lá em Isaías, capítulo 59? Isaías 59, versículo 1. Algum irmão que achar primeiro pode ler. Isaías 59, versículo 1 até o versículo 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar. Continua, irmão. Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É o pecado, é a iniquidade, é a impureza de coração que faz separação entre nós e Deus.
Em virtude dessa impureza, nós não podemos ver a Deus. Pode continuar, irmão. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém. Solta aí o 3, né? Ah, tá. Meu Deus. Então, irmãos, o Senhor não está longe. O Senhor, Ele quer salvar. O Senhor, Ele quer falar. Mas o que faz separação? Por que nós não podemos ver a Deus? Em virtude das iniquidades do nosso coração. Do pecado do nosso coração. Isso nos afasta, nos separa de Deus. Mas o Senhor está sempre aí. O Senhor está pronto. Então Ele fala, os limpos de coração verão a Deus. Lá em Mateus capítulo 15, o Senhor nos ensina algo tremendo, irmãos. O Senhor vivia no contexto de quem? No contexto dos fariseus. E quem eram os fariseus? Os fariseus, eles surgiram quando? Essa linha dos fariseus, né? Eles surgiram na época dos Macabeus. Os irmãos já ouviram falar dos Macabeus? Então, nessa época dos Macabeus, quando o povo queria uma santidade, buscar uma santidade, guardar a palavra, surgiram os fariseus buscando essa santidade, buscando essa pureza de coração. No início, começou tudo bem, irmãos. Eles buscavam o quê? A santidade, guardar a palavra do Senhor, buscar a pureza da palavra. Mas o que eles começaram a fazer? Começaram a colocar vários preceitos além da lei de Moisés. Além do que a lei de Moisés trazia na palavra. Começaram a colocar a tradição dos anciãos. Você tem que fazer isso. Além de guardar isso da palavra, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E começaram a ter várias regras, vários preceitos. E isso tudo detalhado, bem detalhadozinho. Você não pode entrar em casa e se comer você tem que lavar a mão. Porque o lavar a mão antes de comer significa o quê? Você vai se santificar. Lembra aquele exemplo que eu dei? Se o irmão usar a roupa até aqui, a saia até aqui, o irmão é santo. Olha assim, aquele irmão é santo. Né? Aquele irmão ali é consagrado. Aquela irmã é consagrada. Por quê? Porque tá com o saião aqui e tá com a blusa. Aquilo ali é crente. O exterior, entendeu? Então, os fariseus se transformaram nisso. Vários preceitos que o Senhor chamou de quê? Tradição dos anciãos. Lá em Mateus capítulo 15, versículo... Eu vou ler assim a passagem a partir do versículo 1. Fala assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição de quem? Eles estavam transgredindo o quê? A tradição dos anciãos. Não era a palavra. Era o que eles inventavam na cabeça dele. Você tem que fazer isso, isso e aquilo outro. Não estava na lei de Moisés. Era o que eles inventaram da cabeça deles. A tradição, e o Senhor chama isso de quê? Tradição dos anciões. E o que era essa tradição? Uma delas. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Isso não estava na lei de Moisés, que você tem que lavar a mão para comer pão. Não existia. Eles inventaram isso para mostrar uma santidade. Não, quem lava a mão de comer é mais santo do que aquele que não lava. Peso, né? Botando peso, um fardo. Eu vou pular aqui para o versículo 6. Para o versículo 8. E o Senhor fala assim: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Nós temos que ouvir, irmãos, o Senhor e entender. Porque Ele é tão gracioso que Ele explica. O que contamina o homem não é o que entra na boca, versículo 11, mas o que sai da boca é o que contamina o homem. Eu vou pular aqui para o versículo 16, versículo 15. E Pedro, tomando a palavra, disse:
explica-nos essa parábola. Ou seja, ele não entendeu. O Senhor explicou, falou que ele tinha que entender, mas ele não entendeu. Mas o Senhor é paciente, ele explica novamente. Amém. Jesus, porém, disse... Primeiro ele chama a atenção, né? Antes de explicar. Até vós mesmos estáis ainda sem entender? 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Ou seja, o Senhor está falando aqui do alimento. Tudo que entra pela boca, irmãos, o alimento que entra, o líquido que entra, o ventre trabalha e aquilo que não presta, que o corpo não absorve, que o corpo não aproveita, acontece o quê? Ele lança fora. O Senhor está trazendo algo físico, natural, para mostrar o espiritual. O alimento não contamina o homem. Porque o ventre foi desenvolvido pelo Senhor para fazer esse trabalho, eliminar o que não presta. O que é que contamina o homem, que o Senhor continua falando? Mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. E isso contamina o homem. Aí o Senhor ensina. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Não contamina como? Biologicamente? Não. Não contamina espiritualmente. É isso que o Senhor quer falar. Espiritualmente, isso não contamina o homem. Mas os fariseus falavam, tem que lavar a mão antes de comer, porque isso vai te santificar. Não vai santificar ninguém, irmãos. Biologicamente falando, se você não lavar a mão e pegar no alimento e ingerir, pode até fazer mal para o seu corpo. Mas espiritualmente, isso não vai te fazer mal. Mas os fariseus ensinavam totalmente o contrário. Se você cuidar do exterior, o seu interior vai ser santificado. E se a palavra fala exatamente o contrário. Primeiramente, cuida do interior, para daí sim você poder expressar o Senhor no seu exterior. É de dentro para fora. Na verdade, é o centro de tudo. E é a nossa essência. É a essência do homem, é o coração. É o coração. Ali é tudo, é o coração, dali sai tudo. Sai tudo, os pensamentos, a vontade. A essência, a nossa natureza, é uma monte de coisa misturada ali. Que eu entendi o que falou aí. Ô, Márcio, há um tempo atrás, uma pessoa falou para mim assim, que eles fizeram essa lei de lavar as mãos porque as pessoas não tinham higiene. Entendeu? Eles colocaram como se fosse a lei do Senhor, né? A lei dos anciões, né? Isso aí que a irmã está falando? Seria, isso aí é higiene. Essa tradição dos anciãos aqui são os fariseus. Isso está na época de Macabeus, está lá na frente. Então, a lei já tinha sido dada para eles. Eles já tinham até saído da terra de Israel, indo exilados para a Babilônia. Religiosidade. Já tinham voltados. E eles colocaram esse preceito para a santificação. Então, a preocupação deles era com a santificação. Isso que a irmã está falando está correto. Mas aconteceu quando? Quando eles saíram do Egito, lá no deserto. Lá existiam algumas leis que foram dadas justamente por causa da higiene. Porque eles estavam no deserto, tinham acabado de sair de uma cultura, iam passar um período ali grande no deserto, então tinha que ter algumas regras de higiene. Tinha que ter, para um deserto. Imagina ele fazer as necessidades ali junto, fazer as coisas tudo junto. Então tinha as regras de sair, entendeu? Fazer num lugar afastado. Tinha essas questões da limpeza. Para o povo não se contaminar biologicamente. Isso aí é correto. Mas aconteceu naquela época lá no passado, lá no Egito, quando saíram do Egito. Aqui já é outra época, lá na frente. Esse lavar de mãos aqui antes de comer já é uma outra questão de colocar um peso sobre o povo para que eles acreditassem que através disso eles iam se santificar. Iam se purificar. Entendeu? Posso só ler só um versículo, só para colaborar? Fica à vontade. Né? Lá em João, capítulo 2, versículo 6, fala assim: estavam postas ali 6 talhas de pedra, segundo o rito de purificação dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 medradas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram até a borda. Então aqui está falando, João ele deixa bem claro
o ritual de purificação dos judeus. Porque os judeus, é exatamente o que ele está falando. Eles guardavam várias coisas, né? Eles enchiam aquilo ali para poder se purificar, entendeu? Lavar as coisas. João 12, o quê? João 2, João 2, versículo 6. Amém. No capítulo 23 de Mateus, irmãos, o Senhor ele chega mais duro para os fariseus e para os escribas. O Senhor é duro, irmãos, tá? O Senhor não passava a mão na cabeça, não. Capítulo 23, versículo 25. O Senhor fala assim. Algum irmão quer ler? Eu. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caídos, caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. 28. Nossa Senhora. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, o Senhor revela justamente para esses fariseus a mazela deles, né? O interior deles, a iniquidade deles. Exteriormente, eles tinham vários preceitos. E todo mundo tinha que seguir, irmãos. Se você seguisse ele estritamente cada uma dessas regras, você era considerado alguém santo. Entendeu? Se você lavasse a mão, se fizesse aquilo, fizesse aquilo outro. Paulo era fariseu de fariseu, né? Ele seguia. E era muita regra, irmão. Era muita regra. Tem irmão que fala que eram mais de 6.000 regras. Para ter noção. Então, o Senhor revela a hipocrisia deles. Hipócrita. O que era uma pessoa hipócrita? Nós vamos ver um pouco mais para frente. Era alguém que usava uma máscara, né? Mais para frente a gente vai ver isso. Oi? Falsidade? Falsidade. Na verdade, a palavra em si, ela não é uma palavra má. Hipocrisia era usada pelos gregos para retratar um artista que se apresentava no teatro grego. Era um artista que ele representava alguém, estava encenando, então aquilo se chamava de hipocrisia. Entendeu? Porque eles usavam máscaras para representar alguém. Botavam máscara de tristeza, de alegre. Já viu aquelas máscaras de grego? Então, essa era a palavra, hipocrisia. E o Senhor usou essa palavra para falar da falsidade deles, entendeu? Interiormente era uma coisa, exteriormente era outra coisa. Então, não adianta colocar regras, irmãos. Aí eu lembrei, quando estava meditando, eu lembrei da Araci. Perdoa, Araci. Porque no outro dia a gente falou da questão da festa junina, né? Não adianta colocar regra, irmão. Não pode ir na festa junina. Botou regra que externamente o irmão pode até seguir. Mas será que no interior dele ele foi ganho por essa verdade? Não adianta. Não adianta. Se interiormente ele não for convencido pelo Senhor, for ganho, se não for limpo internamente, e só externamente ele não participar, para o Senhor isso não é nada. Não é nada. O Senhor vai contar como se ele estivesse lá na festa, apesar dele ter ficado em casa. A intenção é... Ficou em casa? Mas o teu coração estava lá? É. Então, não é assim que o Senhor fala? Se você olhar para uma mulher com intenção impura, já no teu interior já adulterou com ela. Então, para o Senhor o que interessa é o coração. O exterior é depois. À medida que ele vai dando, ele vai limpando, aí ele exige, né? Isso aí. Decente, né? Isso aí. Que vem do interior. Então, o que a gente vê lá em Salmos? Davi, depois que ele pega com Betseba, pecou com Betseba, caiu, ele faz um salmo. O que ele fala? Senhor, cria em mim um coração puro. Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então ele se acode ao Senhor. Senhor, cria em mim. Porque eu não tenho. Porque apesar da palavra falar que ele tinha um coração segundo o coração do Senhor,
Do coração procede toda imundícia, toda iniquidade. É do coração. Não adianta. Não adianta. Então ele clama assim, Senhor, cria em mim um coração puro, um coração reto. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Amém. Clamar ao Senhor. E por enquanto eu estou falando só do coração. Ainda tenho que falar da limpeza, da pureza e do ver a Deus. Que o Senhor nos ajude. Continua nas tranquilas, irmãos. Amém. Para não, irmão. Isso aí é constrangimento. Então o Senhor ele já nos deu um coração de carne. Nós que nascemos de novo, nós que somos do Senhor, o coração de pedra que é em nós já foi tirado, não foi? Nós nascemos de novo, somos do Senhor. O Sermão do Monte foi proferido para os discípulos. Então o Senhor já tirou o coração de pedra que nós tínhamos e colocou em nós o coração de carne. Mas apesar do nosso coração ser de carne, irmãos, o nosso coração é como se fosse um jardim. E quem fez essa comparação foi o irmão Pablo Davi, né, da Colômbia. Ele fala que o coração do homem, nosso coração, apesar de ser de carne, ter sido transformado, é como um jardim. O que acontece com o jardim? A Araci tem aqui atrás, né? Se não cuidar, acontece o que, irmão? E fica cheio de, vamos dizer, as ervas daninhas, o latinho, etc. Mesma coisa o coração do homem. Se nós deixarmos de cuidar um dia do coração, examinar o nosso coração, um dia, irmãos, começa a crescer as ervas daninhas. Apesar de nós já termos o coração de carne dado pelo Senhor. Então nós temos que ter atenção ao nosso coração, aquilo que nós proferimos, porque tudo sai do coração. Então, esses são os dois aspectos do coração que eu queria trazer para os irmãos. O primeiro aspecto é que ele acede dos pensamentos, acede das emoções, acede das vontades. Ele fala do interior próprio do homem. E o segundo aspecto é que ele é mau. Ele é totalmente maligno, o coração do homem. Aí eu queria entrar no aspecto agora da limpeza. Porque a bem-aventurança fala, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, essa palavra limpos é a palavra katharos, no grego. E essa palavra tem dois também significados, que pode ser usado nessa passagem, né? E eu queria ler com os irmãos Mateus capítulo 6, para sabermos o que é ter um coração limpo. O que é ter um coração puro. Capítulo 6, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, Continua. Portanto, caso a luz que haja em ti... Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Com grandes serão essas trevas. Então, se eu falo que a candeia do homem, o que ilumina o homem, é o quê? São os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E a tradução que foi feita aqui não ajuda muito, que fala de olhos bons. Uma tradução melhor, que nos ajudaria melhor, é um coração singelo, são olhos singelos, olhos simples, ou seja, o que ele quer dizer aqui? Está singelo. Está singelo? Tá. Então, Assim. uma melhor tradução, lê aí. O olho é a lâmpada do corpo. Se, pois, o teu olho for singelo, todo o teu corpo será repleto de luz. Amém? O que quer dizer um olho singelo? Um olho simples? Ou um olho bom, como fala aqui, né? É um olho que tem apenas um foco. Isso aí mesmo. E toca nessa questão da malícia. Dependendo da situação. Não, independe da situação, né? Sim, dependendo da situação. Da situação. O olho que ilumina o corpo, que traz luz para o corpo, é o olho que tem somente um foco. Ou seja, é um olho que não olha para duas coisas. O Senhor é perfeito, né? Ele nos fez com dois olhos, mas nós só conseguimos ter um foco. Nós não conseguimos focar uma coisa aqui e uma coisa ali. Impressionante. Não conseguimos. Se tentar lembrar- E quem tenta, a palavra fala que não tem um olho simples, não tem um olho singelo. Por quê? Porque não tem um foco só. É verdade. Não tem somente um foco. E que foco seria esse, irmãos?
seria um olho que olha diretamente para o Senhor. Isso aí. Que tem o foco no Senhor. Que não deseja duas coisas ao mesmo tempo. Porque o Senhor fala o quê? Não podeis servir a Deus e a Mamon, e as riquezas. A visão fica curta. Então, nós devemos ter um coração, um olho singelo, que tem apenas um foco. Lá em Salmo 86, versículo 11, Aí, Marcos, aqui a explicação do irmão fala exatamente o que Fala aí, você está falando. Ele fala assim, ó, nossos olhos conseguem concentrar-se numa só coisa de cada vez. Se nos esforçarmos por ver duas coisas ao mesmo tempo, nossa visão ficará turva. Mas se concentrarmos nossos olhos numa só coisa, ela será singela e todo o nosso corpo luminoso. Se juntarmos os nossos tesouros, tanto no céu como na terra, nossa visão espiritual ficará turva. Para que ela seja singela, temos de ajuntar nosso tesouro num só lugar. só lá. Mas até que o André me prestou da Bíblia. Me prestou da... E também restauração em casa. Amém. A Bíblia é do Itineris? É. Ah, eu tenho uma dela, uma boa. Pode? É aquela do Utisli, né? Acho que é esse aí. Então, qual é a nossa dificuldade, irmãos? A nossa dificuldade, muitas vezes, é que nós temos um coração dúplice. Desejamos tanto o Senhor, como desejamos as coisas do mundo. E quem tem um olhar assim, o que a palavra falou aqui? O corpo está em trevas. E quão grandes são essas trevas, irmãos? Por quê? Porque tem um coração dividido. Não tem um olhar singelo, que tem apenas um foco. Lá em Salmo 86, versículo 11, a segunda parte do verso, fala o quê? Alguém já abriu? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. O meu tá une o meu coração. Meu também. Une meu coração ao temor do teu nome. Muitas vezes, como alguém falou aqui, negócio de temer. Alguém falou, orou assim hoje, né? Irmãos, nós devemos temer somente ao Senhor. Sim. Somente a Ele. Não devemos temer ninguém mais. Seja doença, seja homem. Sim. Seja falta de dinheiro. Seja falta de dinheiro. Muito isso, Tem né? medo. Tem medo de ficar faltar, né? Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Amém. Tem uma passagem que fala assim, não sei se eu vou falar corretamente. É o Senhor falando. Não tema o homem que só pode matar o corpo. Sim. Antes tema o Senhor que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. O próprio Mateus mesmo. Mateus mesmo que fala. Pô. Então o salmista fala, dispõe meu coração para só temer o teu nome. Então a nossa grande dificuldade é o nosso coração dúplice. Tiago, capítulo 1, versículo 6, irmão. A gente perde muito tempo mesmo. Ah, eu vou falar disso aí, de perder tempo. Graças a Deus que não depois nós não dar conta. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Isso é um coração simples, é um olhar simples, irmãos. E isso limpa o nosso coração. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Ele fala assim: peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. E o versículo 8 fala o quê? Homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tem um coração dividido. Então o nosso problema muitas vezes é o quê? Porque nós não temos um coração limpo. Porque nós temos um coração dividido. Um coração dividido, irmãos, não agrada o Senhor. Um coração dividido não pode ver a Deus. Não pode.
Porque quer tanto a Deus como outra coisa. Pode falar. Igual o reino. O reino dividido não subsistirá. Um reino dividido não subsistirá. Aqui nessa versão fala assim, ó, pois é homem de alma dividida, inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante. Não está firme em nada. Hora que é o Senhor, mas daqui a pouco está com o pé lá no mundo. Como fala, né? Aí fora. Está com o pé na igreja e o pé no mundo. Né? É isso aí. Mateus capítulo 6, versículo 24. Acho que nós já lemos, né? Eu já falei, né? Mas eu vou só ler para os irmãos aqui. O Senhor fala assim: ninguém, depois dessa que ele fala do coração singelo, do olhar singelo, ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. E isso traz muito problema, irmão. É Deus e o dinheiro. O que o coração dividido traz de problema para nós? Nos traz ansiedade. Porque é logo o versículo seguinte que o Senhor fala, né? Por isso digo, não estejais ansiosos por coisa alguma, né? Não andeis cuidadosos com a vossa vida. Um coração dividido traz ansiedade. Então, se alguém sofre de ansiedade, irmãos, examina o coração para ver se ele está dividido. Não precisa de um psicólogo, irmãos. Não precisa de um terapeuta. Mas normalmente vai estar. Normalmente vai estar desejando tanto uma coisa, eu quero seguir o Senhor, eu quero obedecer ao Senhor, mas está lá preso com várias Aí coisas. os olhos não são singelos. Não são singelos. Dessas trevas. Olha o problema, olha o problema. Só trevas. Ansiedade. Só Não pode ver a Por Deus. isso que eles querem pecado, né? Que tem que confiar em Deus. Gente, isso aqui é muito forte, hein? Então existem quem? Existem os que são cristãos, são crentes, mas são workaholic. O que é um workaholic? Viciado em trabalho. Como é que é o nome? Workaholic é uma palavra em inglês. Work, que é trabalho, e holic, que fala de um vício em bebida. Então eles juntaram essas duas palavras e formaram essa palavra, né? Workaholic, viciado em trabalho. Não faz mais nada. Faz mais, só pensa em trabalho, só pensa em dinheiro, trabalhar, papapá. E tem muito crente que é assim, né? O tempo que ele podia dedicar ao Senhor, ele está dividindo com o trabalho. Porque é viciado em trabalho. Existe também quem? Os hipocondríacos. Que só se preocupam com saúde e com doença. Tudo dele que ele pensa é doença. Tudo que ele pensa é saúde. É remédio. É isso, é aquilo. E o coração dele está ali. Mas também ama o Senhor, né? Ou seja, está dividido. E existem os preguiçosos que também não gostam de trabalhar, né? Existe um coração dividido com N coisas, irmãos. N coisas. Exorta, né? Existe o coração dividido com comida. Aquele que é gula. É o Senhor, ama o Senhor, mas está com o coração ali. Aquele que é viciado em diversão, em entretenimento. Ama o Senhor, mas gasta o tempo com outras coisas, entendeu? Então esse é o coração dividido. Então nós temos que examinar o nosso coração. Esse é o primeiro aspecto da limpeza, né? Um coração dividido, que nós não temos que ter um coração dividido para podermos ver o Senhor. O outro aspecto fala da própria palavra. Limpo, ter um coração purificado, que é o outro sentido da palavra que eu quero trazer para os irmãos. É um coração purificado, um coração destituído de contaminação. Acho que a irmã Araci orou nesse sentido. Um coração que é sem mácula, um coração puro, um coração íntegro, sem malícia, como a Aline falou, um coração sem segundas intenções, um coração verdadeiro. Então a limpeza fala de um coração que não pode estar dividido, mas também fala da pureza do coração, que não pode estar contaminado. Então, dessa maneira, nós podíamos sintetizar, isso quem fala é o irmão Hernando Dias Lopes, sintetizar essa bem-aventurança da seguinte forma: bem-aventurado é o homem cujas motivações são sempre íntegras e sem mescla de mal algum, porque esse é o homem que verá a Deus. Então a gente vê que muitas das relações entre os irmãos, entre os homens, existem o quê? Segundas intenções por trás. A gente profere alguma coisa, mas por trás está pensando outra coisa, entendeu? Ou seja, está com malícia no coração. Manipulando. Isso é um coração que não está limpo, um coração impuro. Até ajuda esperando uma coisa em troca, criando expectativa.
expectativa. Sim. Não está com o coração verdadeiro, Fazer entendeu? algo por Íntegro. Você também, sendo Manipulando a pessoa a fazer adianta. aquilo que ele quer que faça. E isso nos fala de quê? Esse segundo aspecto da limpeza do coração. Nos fala de santidade. Hebreus capítulo 12. Olha só que tremendo. Como uma coisa está ligada à outra, irmãos. A gente lê o quê? Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Hebreus capítulo 12. Mas primeiro tem que chorar, né? Se você não chora pelo pecado, seu coração não pode estar limpo. Isso aí, tem que Tem que chorar. subir um monte primeiro. Tem que subir, pode depois descer. Subir pra sanar, né? Subida é bem. a gente já vai subir, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Algum irmão pode ler? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só. Como uma coisa. Ó, a santificação. Isso aí. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E quem é que verá o Senhor? Os limpos de coração. Então, os limpos de coração fala de santidade. De um coração sem mácula, um coração sem malícia. E ele fala o seguinte, vou ler novamente. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, esse a qual que ele está se referindo ao quê? Santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, somente os santos podem ver o Senhor. Então estamos com um problema na mão, irmãos. O nosso coração é malicioso, é maligno, é dividido, é impuro, e o Senhor nos chama a ser limpo de coração. Agora eu vou entrar no segundo, num outro aspecto para o nosso ensino. Como então que nós podemos limpar o coração? Porque é a grande pergunta, né? Se o nosso coração é impuro e o Senhor pede para ser limpo de coração, como que nós podemos ter o coração limpo? Com a própria palavra, né? Matou ali deu logo uma palavra. Engraçado que essa semana eu fiquei assim na minha mente, Fala né? sobre isso, né? Fala. Porque Calma aí, rapidinho, senão eu vou esquecer. É um versículo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Aí fica na minha mente. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Né? Então a gente tem que buscar mesmo na palavra. É na Não palavra. é impossível. verdade. Não tem outra forma. E o salmista aqui fala assim, né? Por isso que eu falei que é a palavra. Guardei a tua Palavra no meu coração para Não pecar contra ti. É isso aí. Né? É a chave. A chave. É a chave. Como é que vai guardar se eu não souber, se eu não conhecer? Né? E o Senhor Jesus também lá em Mateus, não sei se tem Mateus, outro João. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará, João. Libertará quem? Nosso coração. Né? Sim. Se o Filho vos libertar, Verdadeiramente verdadeiramente sereis livres. livres. Não é educação, não é nada. É o Não, filho. é a palavra, se o Filho libertar. Aí o Senhor vem e liberta o que Ele quer. E outra coisa, irmão, a gente ainda está num processo de libertação, tá? Não estamos totalmente libertos. Não, estamos no processo. Chora muito. Depois dessa aí. Tem que chorar. Subiu um monte, Tem irmão. que subir um monte e ficar um tempo lá ainda. Fica lá se alimentando, né, da justiça, Como né? tira Fome e essa- sede. Não, parece que subiu um monte, você tem que permanecer nesse, monte de Cristo. Tem uma pergunta, né, nesse texto. Senhor, quem subirá Subirá. o monte e permanecerá? É o Salmo, né? Eu Salmo. esqueci esse Salmo, né, mano? Não, tá aqui, eu vou falar mais pra frente. Perdão, mas perdão. Tá aqui. Mas tem que sobe assim, escorrega, né? Parece que volta lá. Não, é. Mas é novo, a gente Quem escorrega, subir ao né? monte dos seus livros de coração, né? Amém. É fácil. Mas e permanecer? Permanecer que é Não é tão fácil, claro, né? Ó, a gente tem que subir para ser transformado Amém, mano. e descer para expressar. Porque subir é que nem Pedro, né? Senhor, estamos aqui no monte, faz besteira daqui, vamos ficar por aqui. Daqui tá bom demais. Pedro queria ficar só lá em cima, né? Mas não, tem que descer também para expressar. Aí quando desceu, deu bom. Entendeu? Tava sendo ensinado ainda, né? Tava sendo ensinado. Seu Senhor, não faz isso. Tremendo, tremendo, irmãos. Então vamos partir para esse aspecto de como o nosso coração pode ser limpo. Como eu falei anteriormente, só o Senhor pode limpar o nosso coração.
Somente Ele, pela sua palavra, pode limpar o nosso coração. Mas não nos enganemos, irmãos. É o Senhor que limpa. Mas se Ele não vir em nós um coração disposto, nosso coração não vai ser limpo. Então, entramos naquela questão que a gente sempre fala, né? A graça do Senhor e a responsabilidade humana andam lado a lado. Não é somente a graça e não é somente a sua responsabilidade. É a graça aliada à sua responsabilidade. O Senhor quer fazer? Quer. Mas Ele quer que você também queira que Ele faça. Se você quiser que Ele faça, Ele vai fazer. Porque é Ele que limpa. Mas nós temos que desejar e buscar, chorar pelo pecado que habita em nós. Aí o Senhor vem e faz o quê? E limpa. Hebreus, capítulo 4. Não se distrair, né? Não se distrair. Senhor, eu estou salvo, não está tudo certo. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, irmãos. Alguém pode ler? Se alguém sabe de qual, pode falar também. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só a palavra é apta para discernir os pensamentos e a intenção, os propósitos do coração. Porque o coração é o quê? Enganoso. O coração vai te enganar, irmão. O coração engana o homem. E só quem pode prescrutar o coração é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então é pela palavra que nós vamos discernir o que está no nosso coração, que é mal. João capítulo 15, versículo 3. O que o Senhor fala? 3. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Então, o Senhor falando, vós já estáis limpos por causa de quê? Por causa da palavra. Então, é a palavra que limpa. A palavra limpa, a nossa comunhão com Deus limpa o nosso coração, e a nossa comunhão uns com os outros também limpa o nosso coração. O que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos? Limpando os nossos corações, lavando os pés uns dos outros, trazendo a palavra para que o nosso coração seja limpo. Então é a palavra, a comunhão com Deus e a comunhão da igreja. Isso limpa o nosso coração. Efésios capítulo 5, irmãos. Esse João aqui eu não consegui achar. João 15, Foi João 15? 3. 5. João 15, 3. Só para ela achar. Achei. Eles estão indo pela palavra que eles têm falado. Amém. Efésios capítulo 5, versículos 26. Efésios 5, 26. Alguém que achou pode ler. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Qual é o contexto aqui, irmãos? Efésios 5. Para a santificar, com a lavagem da água. Ó, Maria, Marido e mulher. Marido e mulher. Deveres domésticos. Então ele fala o que no versículo 26? Eu vou ler o 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, assim como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar. E como que ele purifica? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Irmãos, nós só podemos lavar o coração de nossas esposas através de quê? Através da palavra. Porque é isso que o Senhor faz com a sua igreja. Ele lava a sua igreja, adorna a sua igreja através da palavra. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, Nem ruga, nem coisa alguma semelhante, santa e irrepreensível, limpa de coração. O que é limpa de coração? Gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É isso que o Senhor quer da sua igreja. E como que ele faz para conseguir isso?
Ele lava a sua igreja pela lavagem da palavra. É só a palavra, Aline, que santifica. É só a palavra, André, para Lucimar, que santifica o coração dela, que limpa. Malvino para Araci. Meu irmão Marquinho para Sandra. Minha irmã Arlene. É a palavra que vai adornar você para o seu marido e para o Senhor. As irmãs se preocupam com o quê? As irmãs que eu digo as mulheres em geral, né? Com a ruguinha que está aparecendo, com a aparência, com a barriguinha que está ali. Irmãs, isso é algo exterior, como nós já falamos. É para deixar de se preocupar? Não. Mas isso não pode vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a palavra, é a santificação pela lavagem da palavra. Isso pode vir lá em quarto, quinto, sexto lugar. Paulo fala, né, do exercício, né? Melhor que o exercício físico é a palavra. Sim, o exercício físico tem algum proveito, né? Pouco proveito. Bem pouco. Algum tem, mas não pode ser o primeiro. Não pode. Não pode ser o primeiro, Nada né? pode ser o primeiro. Então, a lavagem da igreja, e nós somos a esposa, eu falei das irmãs, mas quando o Senhor fala da igreja, todos estão incluídos. É pela palavra. Então, irmãos, alguém falou aqui de limpeza. Acho que foi a irmã Araci quando estava orando. O Senhor ele vai voltar. O Senhor ele vai voltar. Todos acreditam nisso? Todos creem nisso? As irmãs vão poder responder melhor que os irmãos. Os irmãos não ligam muito para isso, né? Quando as irmãs vão receber uma visita em casa, o que acontece com a casa? Ah, meu irmão, me bota para lavar banheiro, vai varrer o quintal, ó, a escada tá suja. Quando a gente vai receber uma visita, a primeira coisa que as irmãs se preocupam é com a limpeza da casa. É verdade. Limpeza da casa. Amém, irmão? O Senhor vai voltar? O Senhor vai nos visitar? Amém. E a casa Como vai estar nosso coração? Meu Deus. Né? E isso a gente está falando do futuro. Para receber o noivo, né? Tá com o coração limpo. Isso a gente está falando do futuro. Certo? Porque eles nem sabem quando vai ser. Que ser pode quando ser vai hoje, né? Mas quer saber a verdade, irmã? Quer saber a verdade? O Senhor visita o teu coração todo dia. Sim. Todo dia Ele está visitando o teu coração. Na verdade, Ele habita lá. É. Interessante. E todo dia você está preocupado em limpar o seu coração? Hein, Marcos? Eu lembrei de Adão. De Adão quando tu falou isso. De Ele quem? visitava Adão todos os dias. Todo dia, mano. Todo dia. É? Todo dia. Bem na hora. Pá! Isso aí. Na viração do dia. Adão e Enoque, cair da tarde. Então, quando a gente vai receber uma visita, a gente se preocupa com a limpeza da casa. Exterior. Mas a gente muitas vezes não está preocupado com quem habita no nosso coração. Para que o nosso coração esteja limpo para aquele que habita em nós. E para aquele grande dia, quando ele voltar, e nós vermos ele como ele é, que a palavra fala que nós veremos como ele é, só os limpos de coração verão. Como vai estar o nosso coração, irmãos? Então eu entro naquilo que a irmã falou. Com que a gente tem gasto o nosso tempo hoje em dia? Com que a gente está desperdiçando o nosso tempo hoje em dia, se não com a limpeza do nosso coração? Todo o resto que nós fazemos é desperdício de tempo. Se não é preocupado com a limpeza do nosso coração, é desperdício de tempo. Porque os limpos de coração são felizes. Por que são felizes? Porque verão a Deus. E tem um irmão que fala o seguinte: os nossos pensamentos ecoam no céu em voz alta. O barulho que mais se escuta no céu, irmãos, são os nossos pensamentos. Sabia disso? O irmão fala isso. Pode ser verdade, pode ser não, mas faz algum sentido, né? Porque o Senhor conhece as intenções do coração, conhece o nosso pensamento. Então, como que está o nosso pensamento? Os nossos pensamentos vêm do nosso coração. No que nós temos pensado, irmãos. Se alguém fizesse uma proposta, olha, te dou $1 milhão se você permitir que todos os seus pensamentos sejam descortinados na frente de todo mundo. Alguém aceitaria? Todo mundo sabia o que você pensa, o que você pensa do irmão, o que você já pensou, o que você já cobiçou. Alguém aceitaria? Ser descortinado todos os seus pensamentos? Mas o Senhor conhece o nosso coração. E é Ele que limpa o nosso coração. Mas existe uma responsabilidade em nós.
Aí vem aquele versículo, né? Salmo 24. Quem pode ler? Salmo 24. Algum irmão está preocupado com o horário? Salmo 24. Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo, no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Quem, irmão? Só quem é que pode? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Porque aquele que jura enganosamente, aquele que entrega a sua alma à vaidade, é porque o coração dele não está limpo, não está puro. Salmo 26, versículo 2. O que nós temos que fazer? Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Então o que o salmista pede? Senhor, examina-me. Examina-me e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Aqui está os meus rins e o meu coração. É porque antigamente o rim, Limpa, né? eles achavam que era a sede dos sentimentos. O rim. Por quê? Os irmãos sabem por quê? Os irmãos, quando sentem alguma emoção forte, não dá alguma coisa aqui no interior? O irmão não sente alguma coisa aqui? Uma adrenalina? Passa tudo pelo rim. Sente um negócio aqui no interior, né? Então eles pensavam que era o rim, que era alguma coisa que acontecia aqui, entendeu? Por causa dessa emoção que vem do interior, um frio, aquele frio que a gente sente. Então eles achavam que era o rim, né? O que acontece no rim é xixi. Então, o salmista pede para o Senhor examinar, ou seja, a graça do Senhor. Mas o que fala em 1 Coríntios, capítulo 11? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, tanto Deus nos examina, quanto nós temos que também nos examinar. Graça e responsabilidade. E Tiago, vamos lá para Tiago, para a gente acelerar um pouquinho. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Agora deixa eu contar uma experiência. Amém. Ontem eu estava angustiada à noite, né? Eu passei o dia bem, mas de noite eu fiquei angustiada. Às vezes vem umas angústias dos infernos, assim, do nada. Eu fico angustiada. E eu fiquei muito. Aí eu falei com o Michael e tal. Aí depois eu fui pro meu quarto. Aí fiquei pensando. Aí eu tenho um devocional. Aí o devocional tem assim, o dia, né? Tudinho, manhã e noite. Aí eu peguei no dia certo, que foi ontem, dia 18, né? 18, noite. Eu li, era exatamente a resposta que eu precisava naquele momento. Aí o Senhor falou comigo, tá vendo? Um pouco que você separa pra mim, eu já me dispenso. Eu tenho muito mais pra dispensar. Amém. Né? Então a gente tem que buscar o Senhor. O que a gente faz Porque com o tempo? Ele é uma fonte inesgotável. Né? Não acaba nunca. Ele tem muito para falar. Às vezes a gente se angustia à toa. O Senhor falou que está se angustiando à toa aqui. É isso. Não tem necessidade para essa angústia toda. Né? Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa fonte. Né? Ele quer nos limpar. Ele quer nos limpar. de toda divisão de coração. Como o Senhor é bom, né? Como o Senhor é bom. Aí resolvi meu problema assim. Foi 1 minuto, assim. Só o tempo de eu pegar, fazer que ela acabou. Entendeu? Acabou. Amém. Louvado seja o Senhor. Tiago 4, versículo 8. Achegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós. Ou seja, você tem que se achegar a Deus. Aí ele se chega a vós. Entendeu? Graça e responsabilidade. Olha lá. Criação. Ela se achegou a Deus. Ah, tá se chegando. Ah, então eu quero. Você quer? Eu também quero, mas eu quero que você também queira. Aqui que continuou no versículo? Falando. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o Aí coração. vosso coração. Purificai o coração do duplo ânimo. E se achegue a Deus, porque ele se achegará a vós. Filipenses capítulo 2, versículo 13. A gente vai aprender a mexer na Bíblia.
Filipenses 2,13. Essa foi boa, amigo. O que fala? Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua. Eu tô indo um pouquinho rápido, eu tô com sono, tô vendo já vem passar. Filipenses. 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, é Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, nós só podemos ser limpos pelo Senhor. Se Ele quiser limpar, Ele vai limpar. Mas o que o apóstolo fala em seguida? Colossenses 3,5. Vou continuar lendo isso aqui, é tão bom, ó. Pode ler, pode ler. Porque a gente fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém. 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 Retendo a palavra da vida, né? Olha a palavra aí de novo. Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em Qual o vão. trabalho que ele quer, né? Então, se eu falo o que aqui, André? Deus que opera tanto o querer como o efetuar. Alguns nesse versículo aqui, então Deus faz tudo, ele não precisa fazer nada. Ele que opera tanto o querer como o efetuar, pô. O que eu tenho que fazer então? Fazer nada. Mas olha o que o apóstolo fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele fala que é Deus que efetua tanto o querer como o efetuar, mas logo em seguida ele fala que nós temos que fazer morrer em nós a natureza terrena, que é o quê? A prostituição, a impureza, paixão lascívia, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a visão de Deus? Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Ou seja, os limpos de coração verão a Deus. Os que não são limpos de coração verão o quê? A ira de Deus. Eu vou tentar avançar um pouquinho mais rápido, irmão. Eu vou ler uma passagem aqui do livro do irmão Martin Lloyd Jones, que ele fala assim, Martin Lloyd Jones, ele fala o seguinte, depois que ele discorre sobre isso tudo, ele fala o seguinte: você está na expectativa dessas maravilhas, irmãos? De ver a Deus? Está na expectativa disso? Está se preparando para elas? Você não se sente acanhado nesse momento pelo fato que tem desperdiçado tanto do seu tempo em coisas que não somente de nada lhe servirão naquela gloriosa ocasião, mas acerca das quais você se sentirá profundamente envergonhado? Então Provérbios fala o seguinte, 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. E ele nos ensina. Por que devemos guardar o coração? Como devemos guardar o coração? Desvia-te a falsidade da tua boca. E afasta de ti a perversidade do lado. Porque a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Os teus olhos olhem direito. Um olho singelo. E as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Aquilo que nós lemos, né? Aquele que tem um coração, um olho bom, o teu corpo terá luz. Um olho que foca uma coisa só é a mesma coisa que o sábio Salomão fala aqui em Provérbios. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés. Cuidado para onde nós caminhamos. E todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. E eu queria entrar na última parte, que é ver a Deus. Já falamos do que é o coração, já falamos da limpeza do coração. Agora, o que é ver a Deus, irmãos? Nós hoje já temos uma visão do Senhor. Nós podemos ver Ele de algumas formas. E até hoje, para nós vermos o Senhor, nós temos que ter um coração limpo. Temos um coração que deseja ver o Senhor. E nós podemos ver hoje o Senhor de muitas formas. Na natureza, nós vemos o Senhor. Na criação,
aquilo que o ímpio não pode ver e se torna indesculpável por ter o coração impuro e não ver a Deus na criação, nós podemos ver Deus na criação, ou não vemos Deus na criação. Nós podemos ver Deus como? Quando o Senhor age na nossa vida. A Aline ontem viu Deus. De uma certa forma, ela viu a Deus. Nós podemos falar que Deus, a mão dele está nisso, está naquilo, naquela resolução de problema em nossa vida. Nós podemos ver a Deus dessa forma. Aqueles que têm o coração limpo, ou sendo purificado, podem ver a Deus de alguma forma. E essa é uma das formas de ver a Deus. Como Moisés, né? Lá em Hebreus fala, né? Como quem vê aquele que é invisível. Hebreus fala de Moisés, né? Como que via aquele que é invisível, né? Então, através da nossa experiência, nós podemos ver a Deus. A experiência espiritual, a experiência cristã, né? Mas é claro que isso não se compara em nada, irmãos, com a experiência que havemos de ter de ver a Deus face a face, né? Lá em 1 Coríntios fala assim, capítulo 13, já caminhando para o final. 1 Coríntios, capítulo 13. Me perdoem, irmãos, pelo horário. Versículo 12 fala assim: porque agora vemos por espelho em enigma. Por que vemos por espelho? Porque não temos o coração totalmente limpo. Mas quando tivermos o coração limpo, irmãos, veremos face a face. Agora conheço parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E João acrescenta, lá em 1 João, capítulo 2, capítulo 3, versículo 12, ele fala o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E o que ele acrescenta? Qualquer que nele tem essa esperança, faz o quê? Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Alguém tem esperança de ver o Senhor, irmãos? Amém? Amém? Quem tem essa esperança tem que fazer o quê? Purifica-se a si mesmo. E para finalizar, graças ao Senhor, Apocalipse, capítulo 19. Aqui nós vemos juntos o quê? A graça do Senhor e a responsabilidade humana. Amém, irmã Sandra? Pode ler para a gente? Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7 e versículo 8. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória. Por quê? Porque vindas são as bodas do Cordeiro. Amém. Vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Já sua esposa se aprontou. Por quê? Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Amém. E foi-lhe dado, ou seja, graça. O Senhor é que deu o vestido. Foi-lhe dado que se vestisse. Ou seja, o Senhor deu o vestido, colocou lá no cabide. E a noiva tem que fazer o quê? Pegar o vestido, responsabilidade humana. Pegar o vestido que o Senhor deu e vestir. Amém. E que vestido é esse? Que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Bem-aventurados os limpos de coração. E o que é esse linho fino? São as justiças ou as obras de justiça dos santos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Irmãos, imagina ver a Deus. E ver como ele é, hein? É muita glória. Face a face. Como estou te vendo, né? Face a face. Êxodo fala o quê? Ninguém, nenhum homem pode ver a Deus face a face e viver. E a palavra fala que os limpos de coração verão o Senhor face a face. A noiva que já se vestiu com esse linho fino, puro e resplandecente, é aquela que limpou seu coração, que purificou seu coração. Não tem o coração dividido, não tem o coração contaminado com as coisas desse mundo. Por quê? Porque recorreu ao Senhor na sua responsabilidade e o Senhor vem e limpa o coração dessa pessoa. Amém?
Mais uma bem-aventurança. Somos felizes porque temos essa esperança. Já podemos ver o Senhor de alguma forma agindo em nossa vida, agindo na vida dos irmãos, nos livrando, que nós possamos limpar mais e mais o nosso coração, para que possamos ver o Senhor face a face. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. E perdoem pelo tempo. E outra coisa, ele, segundo a